Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Miguel Ângelo e vamos começar mais uma edição do Melhores Após Superlutas. E ao meu lado está ele, Fernando Keller, que além de repórter de Superlutas, é um entusiasta em apostas online. Nesta semana vamos tratar das expectativas e possibilidades de lucro no UFC 284. O Melhores Após Superlutas é um oferecimento da Orbet, a casa que patrocina Charles do Bronx e o campeão Alex Poatan, e te oferece mais de 3 mil jogos online para você apostar e se divertir. Lembrando sempre, o link da Orbet está no comentário fixado e ao apostar, aposte com responsabilidade, sendo que só é permitido para maiores de 18 anos. E agora vamos para os destaques do UFC 284. Na luta principal, Islam Makhachev enfrenta Alexander Volkanovski, e aí Rodrigues mete forças com Josh Emmett. Jack Della Maddalena encara Randy Brown. Clayton Rodrigues será o adversário de Shannon Ross. E Elvis Brener estreia no UFC contra Zubaira Tukhugov. Demorou, mas chegou. Nesse sábado, Islam Makhachev coloca seu título em jogo pela primeira vez. O atleta russo terá pela frente o atual campeão da categoria dos penas, Alexander Volkanovski, que busca conquistar o seu segundo título no UFC. Fernando Keller, 2 perguntas em uma. Quão empolgado você está para esse combate e qual a importância dessa luta para o MMA em geral? Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel. Confesso que estou muito ansioso para essa luta, para o evento todo, mas principalmente para essa luta principal. É uma empolgação que foi crescendo, principalmente nos últimos dias. Se você me perguntasse semana passada, eu ia estar mais ou menos empolgado, mas agora chegando perto, vai crescendo aquele negócio de Fight Week, Media Day, o pessoal falando a beça. Concordo em certa parte com o Makhachev, que reclamou bastante do nível de promoção desse evento, né? Acho que faltou um pouco de carinho, um pouco de cuidado do UFC com esse evento. Dana White talvez com outras prioridades nesse momento, mas é um evento muito grande, cara. Já respondendo a segunda pergunta, é apenas a 7ª vez que o UFC bota frente a frente campeões lineares de divisões diferentes, né? E a primeira vez que isso acontece com os 2 primeiros colocados no ranking peso por peso. Então a gente tem o Volkanovski, líder do ranking, contra o Makhachev, segundo colocado. Claro, a gente pode questionar se é rápido demais para o Makhachev estar nessa posição, mas o fato é que ele está lá, a gente abre o ranking do UFC, é ele em segundo, o Volkanovski em primeiro. Então uma luta que vale talvez o segundo cinturão para o Volkanovski, a primeira defesa para o Makhachev e ainda o posto de melhor lutador peso por peso da organização. É um evento grandioso, é uma luta grandiosa e sim, estou muito empolgado para assistir. Islam Makhachev é favorito pela 14ª vez em 14 lutas no UFC. O russo tem a segunda maior sequência de vitórias no elenco atual do Ultimate, somando 11 triunfos. Venceu as últimas 5 lutas por nocaute ou finalização. Alexander Volkanovski entra como azarão pela primeira vez em 5 lutas. O australiano tem a maior sequência de vitórias no UFC, com 12 vitórias seguidas. 6 das últimas 7 lutas foram para a decisão de juízes. Já apontamos a importância desse confronto, mas vamos para a hora da verdade. Fernando Keller, quem é o favorito para esse combate? Cara, a gente olha aqui as odds da Roulette, apontando o Volkanovski uma zebra na casa de 3,9 para 1. Eu tenho dificuldade em aceitar essa odd, embora eu considere sim o Makhachev favorito. Para mim é o claro favorito para a luta, por vários motivos, né? Porque está lutando na sua divisão de peso natural, porque é o maior entre os 2 lutadores, tem uma diferença de tamanho muito importante. É um cara realmente impressionante do ponto de vista técnico, de pressão, de luta agarrada. Cara, mas do outro lado é o Alexander Volkanovski. É o top 1 peso por peso. É um cara que a gente não vê perder há quantas lutas, nunca viu perder no UFC. É um cara muito completo, né, cara? É um cara que está acostumado a lutar com caras maiores que ele. Talvez, não sei se tão maiores quanto o Makhachev e de um nível técnico tão alto, mas o Volkanovski é um cara que já lutou várias vezes na carreira de 70 quilos, até de 77 quilos, o tamanho dele. Ele é um cara muito encorpado, né? Ele é baixinho, mas ele é um cara muito forte fisicamente, então acho que força física não vai ser o grande fator determinante aí para essa luta. A própria diferença de altura, claro, o Makhachev tem essa vantagem, mas o Volkanovski também é um cara com uma envergadura bem impressionante, então ele compensa essa diferença muitas vezes na distância. Cara, respondendo a pergunta, sim, o Makhachev é favorito, mas não vejo essa baba toda que as casas de aposta estão vendo. Para mim tem muita luta, não dá para subestimar o cara que é, como a gente viu, o dono da maior sequência de vitórias do elenco do UFC, é um campeão absoluto na sua divisão, é um cara muito completo,
que para mim, apesar da diferença de tamanho, leva vantagem na luta em pé contra o Makhachev. Não é uma vantagem tão clara também, porque o Makhachev ele pode não ser brilhante na trocação, mas ele é um cara defensivamente quase impecável. Só não digo que é impecável porque o Adriano mostrou que não é, mas beira ali a perfeição defensiva na luta em pé. É um cara que toma muito poucos golpes, se expõe muito pouco, tem a vantagem na luta agarrada, embora o Volkanovski também seja um cara muito difícil nem tão difícil de ser quedado. Muita gente já quedou o Volkanovski, mas muito difícil de manter ele no chão, né? É um cara muito arisco, tem uma movimentação muito interessante ali por baixo, consegue escapar de situações que parecem impossíveis de escapar, como foi contra o Brian Ortega, por exemplo. Então, não vejo uma luta fácil, vejo uma luta longa, não sei se chegando até a decisão dos juízes, mas vejo chegando nos rounds de campeonato. Vantagem para o Makhachev por tudo isso que a gente analisou, mas acho que um pouco desajustado essas odds. Vejo um pouco mais equilíbrio do que as odds apresentam. Para mim, sim, favoritismo do Makhachev, mas não na proporção que as odds estão mostrando aí pra gente. A luta co-principal apresentará aos fãs o campeão interino dos penas, Fernando Keller. Independente de quem vença, seja o Yair Rodrigues ou o Josh Emmett, o campeão interino terá todas as condições de vencer o Alexander Volkanovski, o atual campeão da categoria? Miguel, sinceramente, eu acho que tanto o Yair Rodrigues quanto o Josh Emmett devem estar torcendo para o Volkanovski acabar com o Islam Makhachev e ficar de vez na divisão dos leves, né? É claro, a gente está falando de MMA, tudo pode acontecer, uma caixinha de surpresa, a gente tem um montão de zebra aí, mas não, cara, não me parece que nem Yair Rodrigues, nem Josh Emmett tenham nível para bater de frente em condições iguais com o Alexander Volkanovski, um cara que já varreu a divisão dos penas, que reina absoluto até 66 quilos, com todo respeito aos dois, que são grandes lutadores, têm suas ferramentas, tem todo o mérito de estar nessa disputa agora de título interino, mas com o Alexander Volkanovski eu acho que o buraco seria um pouco mais embaixo. Então, não, assim, eu acho que, claro, exceto coisas esquisitas que acontecem no MMA de vez em quando, não me parece que os dois possam bater de frente com o Volkanovski. Então, para eles, é melhor o Volkanovski ficar de vez na divisão dos leves e deixar a divisão dos penas para eles. E aí, Rodrigues volta a ser favorito após 2 lutas com o Mazarão. O mexicano perdeu apenas uma das últimas 5 lutas. 3 dos últimos 5 combates de Rodrigues duraram 3 ou mais rounds. Josh Emmett entra como zebra pela 7ª vez em 8 lutas. O norte-americano soma 5 vitórias seguidas. Conquistou 6 das 9 vitórias no UFC por pontos. Vamos deixar o Alexander Volkanovski de lado e vamos focar no título interino. Fernando Keller, quem tem mais chance de levar o cinturão para casa nesse fim de semana? Miguel, essa luta também me intriga muito. De um lado a gente tem o Josh Emmett, que a gente viu nas curiosidades como é subestimado, né? Entrando como zebra pela 7ª vez em 8 lutas, sendo que venceu as 5 anteriores. Então tá sempre entrando como zebra e passando carro em todo mundo, não tá nem aí para essa condição de azarão. Fala o que tem para falar dentro do octógono, né? Mas o Yair Rodrigues também é um cara bem impressionante, né? Um cara muito inventivo na luta em pé, é um cara que surpreende muito, tirando golpes da cartola, né? É um cara que tem um arsenal mais variado de golpes, digamos assim. O Josh Emmett é aquele cara basicão na luta em pé, mas um basicão muito perigoso. Não à toa é o recordista de knockdowns da divisão. Então, onde bate, machuca, vai ali no seguro, né? Jab direto, cruzado, uppercut, sem muito espaço para inventar. Enquanto o Yair Rodrigues já é o cara do giratório, já é o cara do chute rodado, da cotovelada que vem do nada, zumbi coreano que o diga. Então, é um cara capaz de surpreender os adversários com golpes mais diferentes, enquanto o Josh Emmett faz a linha ali mais básica, mas sempre muito efetivo. Tem um caminho interessante para o Josh Emmett, se ele quiser explorar, que é a luta agarrada, né? A gente viu o Yair Rodrigues muitas vezes tendo dificuldade até com o Max Holloway, que nem é um wrestler de altíssimo nível, mas que ganhou diversas trocas de wrestling contra o Yair Rodrigues na luta que eles fizeram no ano passado. E o Josh Emmett já é um cara que tem essa base desde a faculdade, do colégio, um cara que foi criado no meio do wrestling, é campeão mundial da faixa azul, sem kimono, então tem o ingrediente aí que é a luta agarrada, mas muitas vezes ele deixa isso de lado e gosta de ir pra briga, gosta de ir pra trocação, que é um caminho que favorece o Yair Rodrigues. Então, acho que na luta em pé, o arsenal do Yair Rodrigues é muito mais amplo. No MMA em geral, o Josh Emmett talvez tenha mais ferramentas com essa parte da luta agarrada, mas eu vejo, talvez pelo nível de competição que já enfrentou, acho que o Yair Rodrigues é favorito para a luta.
Assim, isso não quer dizer nada pro Josh Emmett, porque foi zebra em todas as lutas e venceu as últimas 5. Mas, de maneira geral, acho que o Yair Rodrigues chega mais preparado nessa disputa e tem o favoritismo aqui. Não sei se nessa margem que as odds apresentam também, repetindo o que a gente pensou aqui na luta principal, mas acho que o Yair Rodrigues é favorito. Olho vivo pro Josh Emmett, mas favoritismo pro mexicano. Também no card principal, uma grande promessa estará em ação. Invicto no UFC, Jack Della Maddalena enfrentará o perigoso Randy Brown. Fernando Keller, essa luta é digna de card principal? Sem dúvidas, Miguel. Muito digna, principalmente se tratando de um lutador da casa, né? Jack Della Maddalena, inclusive eleito pelos Superlutas a grande revelação do MMA no ano passado. Cara que teve 3 nocautes em 3 lutas, todas eles no primeiro round, então muito impressionante. E lutando em sua cidade natal, né? Não só no seu país, como ele que é natural de Perth, né? Na cidade onde vai ser o UFC 284. Então, digníssima de card principal. Acho até que teria potencial, por exemplo, para ser uma luta principal, não de card numerado, mas de um Fight Night. Acho que tem total capacidade de Randy Brown e Jack Della Maddalena protagonizarem um card menor, né? Um card de Fight Night. Então, sem dúvida nenhuma, é uma das lutas que eu estou ansioso para ver, porque com certeza o maior desafio do Jack Della Maddalena desde que chegou ao UFC. Randy Brown, um cara muito experiente, muito perigoso, também numa sequência impressionante de vitórias, mas o Jack Della Maddalena me encanta, cara. O que ele fez em 2022 foi realmente impressionante e estou bem ansioso para ver esse cara em ação no evento de sábado. Jack Della Maddalena entra como favorito pela 4ª vez em 4 lutas dentro do Ultimate. O australiano faturou 12 das 13 vitórias na carreira por interrupção. Venceu todas as lutas no UFC no primeiro round. Randy Brown é zebra pela primeira vez em 4 lutas. O jamaicano soma 4 vitórias seguidas. Venceu as últimas 3 lutas na decisão de juiz. E vamos agora para o nosso momento RU. É a hora que Fernando Keller traz as melhores sugestões de aposta para o UFC 284. Vai que é tua, Fernando Keller. Vem que é minha, Miguel. Vambora, vamos falar de aposta. É o que o povo quer saber. Não vamos fugir da luta principal, começamos por ela. Islam Makhachev e Alexander Volkanovski, cinturão peso leve em jogo. Como eu falei, não concordo. Concordo com o favoritismo do Makhachev, mas não concordo com as odds. Acho que estão muito discrepantes. Então vou fugir de apostar no vencedor dessa luta. Mas como eu falei que não ia fugir dessa luta, a gente vai numa odd muito boa aqui, que é para Islam Makhachev e Alexander Volkanovski lutarem por mais de 2 rounds e meio. Ou seja, a luta passar ali da metade do terceiro round, pagando 1,63. Para mim é uma odd com muito valor. Embora as últimas 3 lutas do Makhachev tenham acabado em menos de 2 rounds e meio, ele tenha definido muito rápido. Se a gente puxar o histórico um pouco mais para trás, 4 das últimas 7 duraram mais de 2,5. E as últimas 6 lutas do Volkanovski, todas duraram mais de 2 rounds e meio. A gente está falando de 2 campeões de uma luta de muito alto nível, onde eu acho difícil que o Makhachev parta para tudo ou nada, que o Volkanovski parta para tudo ou nada. Acho que vai rolar aquele respeito, vai rolar aquele estudo. Não acredito que seja uma luta muito rápida. Então, mais de 2 rounds e meio, pagando 1,63, para mim o valor está excelente. Passando para a luta co-principal, disputa de cinturão interino, peso-pena, e aí Rodrigues e Josh Emmett. Nessa a gente vai aumentar ainda, a gente vai para mais de 4 rounds e meio. Ou seja, essa luta chegar até pelo menos a metade do 5º round e quem sabe ir para a mão dos juízes, que seria o meu palpite aqui, pagando 1,66. Baseado em quê? Baseado que 3 das últimas 5 lutas do Yair Rodrigues foram até o final, com asterisco para aquela luta do zumbi coreano, que foi literalmente até o último segundo, né? Que ele conseguiu aquele nocaute espetacular, um dos mais marcantes da história. E as 2 lutas que não chegaram longe foram por questões muito específicas, né? A lesão do Brian Ortega na última luta, fez a luta acabar rápido, e a dedada no olho ali contra o Jeremy Stephens, que também acabou sem resultado. Então, tirando essas coisas específicas, todas as vezes que a luta aconteceu como deveria acontecer, ela foi longe. Então, e o Josh Emmett também, a gente sabe que 6 das últimas 9 vitórias dele foram na decisão dos juízes. Então tem tudo para se estender, pagando 1,66. Acho que o valor está excelente para mais de 4 rounds e meio. Fechando com a terceira luta que a gente comentou aqui durante o vídeo, Jack Della Maddalena e Randy Brown. A gente também vai apostar na duração, mas dessa vez o contrário, né? A gente vai apostar que essa luta dure menos de 2 rounds e meio,
pagando 1,65. Madalena, a gente falou aqui, impressionante, 12 das 13 vitórias por interrupção. No UFC, todas as 3 dentro do primeiro round, nocaute no primeiro round. O Randy Brown, que a gente vê como azarão, assim, eu particularmente acredito na vitória do Madalena, então eu me baseio muito que o Randy Brown tem 4 derrotas no UFC em menos de 2 rounds e meio. Então a gente bota aí o Madalena, que é um nocauteador nato, também tem capacidade de finalização e costuma definir no primeiro round, contra o Randy Brown, que já sofreu 4 derrotas em menos de 2 rounds e meio. Eu acredito que essa luta para durar menos de 2 rounds e meio por 1,65 também é um valor que a gente tem que explorar. E assim a gente fecha as apostas simples e vamos para a nossa aposta múltipla, que também vinha dando muito certo no último evento, infelizmente não bateu por pouco. Vamos tentar voltar ao campo das vitórias aqui. A gente pegou 4 favoritos do card, né? Zubaira Tukhugov, que enfrenta o Elvis, né, o estreante brasileiro, na abertura do card. A Loma Lukebomb, o brasileiro Cleiton Rodrigues e o Jack Della Maddalena. Vitória desses 4, somando uma odd de 2,63. São favoritos, é claro. Responsabilidade na hora de apostar simples, responsabilidade em dobro na hora de apostar múltipla, porque a gente depende do resultado de 4 lutas e no MMA muita coisa pode acontecer. Então é mais arriscado, então vamos ter um pouco mais de responsabilidade aqui, mas pagando 2,63 acho que é uma odd bem interessante para esses 4 lutadores, o Kugov, a Lukebomb, o KR e a Madalena, que são bem favoritos para suas lutas. Vamos torcer para os 4 vencerem e a gente conseguir bater essa odd de 2,63. E é assim que a gente fecha mais um Momento Rule para esse UFC 284, cardzaço, ansiedade a 1000. E esse foi mais um episódio de Melhores Apostas Super Lutas. Não esqueça de se inscrever e deixar o like no canal. Lembrando sempre, o link da Orbet está no comentário fixado e ao apostar, aposte com responsabilidade, sendo que só é permitido para maiores de 18 anos. E aguardo vocês no programa que vem.